Quero saudar os irmãos nessa noite com a graça, com a misericórdia e com a paz do Senhor Jesus. Um dos seus livros mais conhecidos, o Dr. Joel Bick, ele fala sobre certeza de fé, sobre o fortalecimento da nossa fé. E uma das histórias que ele conta ali é baseada nesse texto que eu gostaria de expor aos irmãos nessa noite, uma vez que vivemos dias em que a fé está em crise. E sem dúvida alguma, esse texto nos ajuda a compreender algumas coisas. Esse é um texto que tem algum tempo que eu não prego, mas no início do meu ministério preguei bastante. E eu gostaria de pedir aos irmãos que pudessem abrir em Mateus capítulo 15, versículos 21 a 28, o texto da mulher Cirofenícia, a mulher cananeia. Todos acharam? Vamos então ler a palavra do Senhor. Antes, me permita apenas, aproveitando que estamos aqui no último momento juntos essa semana, agradecer muito aos irmãos pela oportunidade de poder estar juntos, tanto ali em Teresópolis quanto no dia de hoje. Tanto eu como minha família somos muito gratos a todos os irmãos, a Aurélia, a Simone. Sem dúvida alguma, saímos daqui com a nossa amizade muito fortalecida, e a toda a igreja, pelo carinho, pela disposição em estar junto, em se preocupar conosco, e nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos. Mateus capítulo 15, versículos 21 a 28, diz assim a palavra do Senhor. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado, senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Vamos orar. Deus amado, nós estamos aqui diante do Senhor com temor e tremor. Assim como dissemos nessa manhã, Senhor Deus, ao nos colocar publicamente para pregar a Tua palavra, nós carecemos da Tua misericórdia, carecemos da unção do Teu Espírito, carecemos dos méritos que não temos, portanto, dos méritos do nosso Salvador Jesus Cristo. Por isso, Senhor Deus, é nessa unção, nesse poder e nessa força, nesses méritos que são exclusivamente do Deus triuno, nós te pedimos que o Senhor fale conosco essa noite. Te pedimos que, como já foi rogado pelo irmão aqui, que tão somente a Tua palavra seja ministrada e que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de atuar não apenas no pregador, mas naqueles que estão ouvindo a mensagem também. Que todos possam ser abençoados, que todos possam ser advertidos, corrigidos e recebam a doce palavra de Cristo, para que o nome dele seja glorificado nessa noite.
Por isso nós oramos no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Em que nós cremos? Qual é a base da nossa fé? Qual é o tamanho da nossa fé? O que é que pode acontecer na nossa vida para que a nossa fé seja testada? E quando coisas acontecem na nossa vida, como é que nós passamos pelos testes dessa fé? Esse texto nos ajudará a compreender como alguns eventos da vida, eles podem não fazer o menor sentido no momento em que estão acontecendo. Entretanto, como que juntando um quebra-cabeças, Deus vai fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados pelo seu propósito. E esse texto, ele é muito especial, porque ele mostra Jesus numa posição e num local diferente de onde nós conhecemos Jesus. Jesus, nas suas andanças no Evangelho, ele andava muito em Nazaré, em Cafarnaum principalmente, e evidentemente 3 semanas no ano, as semanas que mais são citadas no Novo Testamento, ele passava em Jerusalém, por conta das festividades que existiam ali, e portanto uma boa parte do ministério de Jesus acontecia em Jerusalém. Mas esses acontecimentos acontecem em Tiro e Sidom, em uma região da Cirofenícia. É o local mais longe registrado de onde Jesus andou aqui nesse mundo. Jesus, ele sai do local onde ele estava por conta do medo que ele tinha dos soldados romanos, e ele então percorre todo o caminho passa por Cafarnaum, passa pela Judéia, passa, deixa eu ver por onde aqui, pela Galileia, e então ele entra ele passa do lago de Genezaré, e então ele entra nessa região, ele sai das regiões onde o seu ministério profético havia sido estabelecido. E sem dúvida alguma, essa também é uma das razões pelas quais não é apenas o local que é diferente aqui nesse texto em relação a Jesus, mas também a atitude de Jesus em relação a essa mulher. Nós estamos acostumados a ver Jesus, pelo menos no Evangelho, quando ele lida com pessoas com problemas, sempre disposto a ajudar as pessoas. Sempre de primeira, indo e atendendo às orações, às súplicas, os pedidos. Às vezes as pessoas nem pediam. E Jesus ia lá para curar uma cegueira, para tirar um demônio, para curar de lepra, para fazer tantas outras coisas boas que ele fez no seu ministério. Entretanto, com essa mulher, ele se utiliza de alguns expedientes que são completamente alheios e diferentes daquilo que nós estamos acostumados. E a grande verdade, queridos, é que de uma forma muito especial, Jesus estava amando essa mulher. Jesus estava testando a sua fé. Jesus estava trabalhando para que a fé que já existia nela, e nós vamos perceber isso logo no início do texto, ela já tinha fé, mas essa fé precisava, por alguns expedientes usados por Cristo, ser então aumentada, ser melhorada. E de uma forma muito tranquila. A gente percebe que esse texto começa de uma forma habitual no Novo Testamento. Entretanto, a continuidade dele, a primeira resposta ou não resposta de Jesus, é exatamente aquilo que nos surpreende nesse texto logo de início. Mas eu queria que você imaginasse comigo essa cena, uma cena tocante. Versículos 21 e 22 diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Aqui nós temos algumas coisas, queridos, que precisam ser compreendidas por nós. A primeira delas é que essa mulher que vinha daquelas regiões e clamava a Jesus, e clamava para a pessoa certa, ela tinha noção de quem era Jesus. Ela sabia exatamente do poder de Jesus. Evidentemente, a fama de Jesus
percorria todas aquelas regiões. E se você passar uma página para trás, eu não sei se na sua Bíblia precisa disso, mas no final do capítulo 14, você vai perceber como Jesus era conhecido, o que é que ele fazia normalmente no seu ministério. Versículo 34 diz assim: então, estando já do outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos e lhes rogaram que ao menos pudessem tocar a orla de sua veste. E todos os que tocavam ficavam sãos. Portanto, essa era a fama de Jesus. Era assim que Jesus era conhecido. E era atrás disso que a mulher estava. Com fé. Vamos perceber que ela faz isso com fé. Ela chama Jesus por uma característica real dele. Entretanto, percebemos Jesus agindo diferente. E nesse agir diferente, nós não vamos entender simplesmente as circunstâncias. Por que as circunstâncias? Porque Jesus ele estava saindo das regiões do seu ministério para cumprimento de profecias. E você vai acompanhar no livro de Marcos depois o desenrolar dessa história, que quando ele sai de Tiro e Sidom, ele se encaminha direto para Jerusalém. E de lá de Jerusalém, ele vai ser crucificado. Portanto, esse acontecimento ocorre nos últimos momentos do ministério de Jesus. Portanto, poderíamos imaginar que Jesus estava ali já com o sentimento do que iria acontecer no Getsemane na cruz. Que Jesus estava ali já, de alguma forma, já não se preocupando com as outras pessoas, porque ele estava se preocupando com a sua própria alma, com aquela agonia que ele teria logo mais adiante. Entretanto, a continuação do texto não nos permite compreender assim. Porque se você voltar agora, terminamos no versículo 28, e você lê o versículo 29, você vai perceber a grande diferença. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia. Ou seja, de volta para Galileia, de volta para o lugar do seu ministério. E subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos. E os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que mudos falavam, os aleijados recobravam a saúde, os coxos andavam, os cegos viam, e então glorificavam ao Deus de Israel. Portanto, notamos aqui que Jesus nem perdeu o seu poder de fazer tudo aquilo que ele fazia e podia, e nem tampouco ele estava preocupado consigo mesmo, porque no caminho para Jerusalém, ele ainda estava curando essas pessoas. E aquela mulher, queridos, não foi como aqueles outros que foram trazidos e jogados aos pés de Jesus. Jesus curou muitas pessoas, que nem sequer, uma grande minoria, voltava para agradecer a Jesus. Tem uma história que conta isso, que ele curou 10 e apenas um voltou para agradecê-lo. Entretanto, queridos, o que vemos aqui, no versículo 22 especificamente, é uma mulher não judia, uma mulher fora dos limites do ministério de Cristo, mas que, ou seja, ela era cirofenícia, ela era cananeia, ela não tinha parte de sangue com o povo de Israel. Entretanto, veja o nome que ela chama de Jesus. Ela clamava: Senhor, filho de Davi. Isso é impressionante, irmãos. Porque os gentios, os cirofenícios, eles eram inimigos fidagais dos judeus. Portanto, toda a história dos judeus pouco importava para eles. E o Messias que os judeus esperavam, ele era conhecido como o filho de Davi. E aquela mulher cananeia acreditou não apenas na história dos judeus, mas acreditou que Jesus era de fato o filho de Davi. Portanto, ela tinha fé. Ela sabia diante de quem ela estava. Não apenas ela tinha fé, mas ela tinha uma fé que se desenrolava em alto e bom tom para que todos pudessem ouvir. O texto diz que eles estavam caminhando e ela clamava atrás de Jesus, gritando, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. E uma outra coisa, queridos, que esse texto nos mostra, ela tinha uma razão plausível. Alguém muito próximo a ela, a sua filha, estava nas garras de Satanás.
A sua filha estava possuída por um espírito imundo, por um demônio, horrivelmente endemoniada, diz o texto. Portanto, queridos, quando alguém muito próximo a nós, muito querido a nós, está nas garras de Satanás, evidentemente é muito comum que nós cheguemos aos pés de Jesus e clamemos a Jesus para que Jesus o cure, o livre, o perdoe, o tire daquela situação, faça com que ele mude completamente a sua forma de ser, de viver, de agir. Isso é absolutamente natural. Portanto, aquela mulher estava no lugar certo, diante da pessoa certa, fazendo um pedido correto. Tudo, queridos, nos levava a crer que Jesus iria imediatamente atender aos anseios, aos desejos lícitos, reais, tocantes daquela mulher. Isso, queridos, é ainda mais tocante quando nós temos filhos. Era a filha daquela mulher que estava nas garras de Satanás. Era alguém extremamente chegado, é alguém que nós amamos, é alguém por quem nós lutamos, nós vivemos. Se somos pais aqui, nós sabemos o que isso pode significar na vida de um pai. Portanto, queridos, como Jesus responderia? Como Jesus responderia a essa oração? Lembrem-se, eu disse no início, Jesus está querendo fortalecer a fé dessa mulher. E o primeiro expediente de Jesus, queridos, é trágico. A primeira coisa que Jesus faz é simplesmente ignorar aquela mulher. Veja se não é isso que diz o texto, versículo 23. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Queridos, o silêncio de Jesus é algo que dilacera o nosso coração. Não sei, creio que todos aqui são crentes. E sendo crentes, sem dúvida alguma, já podem ter passados por momentos em que as suas orações não eram atendidas, que as suas orações não eram recebidas, que as suas orações não eram como... Era como se Deus estivesse com os ouvidos tapados. Ser ignorado pelo Salvador, por aquele que é conhecido como meigo, como bondoso, como aquele que sempre está ao nosso dispor, como aquele que é apresentado como um Cristo fanfarrão, aquele que está sempre como o gênio da lâmpada, pronto para atender todas as nossas necessidades, ou mais do que as nossas necessidades, os nossos caprichos, tudo aquilo que nós queremos. Mas não é isso que Jesus faz aqui. Aqui não estamos falando do capricho de uma mãe, estamos falando de uma necessidade real e de fato. Entretanto, ainda assim, parece, queridos, que as suas orações não passavam do teto. Parece que diante daquele homem que era conhecido como meigo, como salvador, como bondoso, ele agora se mostrava um ignorante. Ele agora se mostrava alguém que tinha os ouvidos tapados e continuava no seu caminho. O silêncio de Cristo, sem dúvida alguma, é uma amargura que nós crentes precisamos passar em alguns instantes, em alguns momentos da nossa vida, para que a nossa fé seja testada. Ele nunca, queridos, ele nem sempre vai atender imediatamente aos nossos anseios, às nossas orações. Ainda que os nossos anseios, as nossas orações sejam por coisas lícitas, com fé verdadeira, na confiança exata de quem Ele é. Ainda assim, muitas vezes, para testar a nossa fé, para fazer com que a nossa fé seja colocada no seu devido lugar, Jesus às vezes simplesmente não responde imediatamente às nossas orações. O que eu e vocês fazemos quando isso acontece conosco? Qual é a nossa atitude? A nossa atitude, queridos, vai mostrar se nós estamos ou não aprendendo com os ensinamentos de Jesus. A nossa atitude, muitas vezes, pode ser a de simplesmente dizer, bom, se Jesus não quer me ouvir, eu vou procurar um outro caminho. Se Jesus não está respondendo essa minha oração, eu vou fazer a minha própria vontade, eu vou fazer do meu próprio jeito.
E todas as vezes, queridos, que nós agimos assim, quebraremos a cara. Todas as vezes que nós agimos assim, estamos falhando no teste de fé gracioso que Jesus coloca nas nossas vidas. Às vezes Ele silencia para nos abençoar. Às vezes Ele não responde aos nossos anseios, às nossas orações, para que nós sejamos mais firmes na fé. Entretanto, queridos, haviam outras pessoas envolvidas nesse texto. Não era apenas Jesus e a mulher. E essas outras pessoas que estavam envolvidas nesse texto eram os discípulos de Jesus. E esses discípulos de Jesus aqui, queridos, eles, sem dúvida alguma, mostram que não estavam nem um pouco prontos para o ministério ainda. Ainda que tenham passado já 3 anos com Jesus. Ainda que já tenham aprendido tanta coisa. Os seus olhos só seriam completamente desvendados uns 60 dias depois disso aqui. Quando o Espírito Santo descesse em Pentecostes, e então o véu lhes fosse retirado dos olhos para que eles pudessem compreender todo o ministério de Cristo e tudo aquilo que eles aprenderam. Mas aqui, eles ainda estão cheios de medo, eles ainda estão cheios de temor, e eles ainda estão cheios de orgulho. Essas duas coisas são mostradas aqui, ainda no versículo 23, quando o texto diz o seguinte: ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Veja as duas coisas que os discípulos dizem aqui. A primeira é: despede assim. Faz alguma coisa com ela. Essa mulher está clamando aqui atrás. Ela está fazendo barulho. Despede, faz alguma coisa. Queridos, percebam que estes homens, eles não estavam com o coração na obra. Eles não estavam com as mãos no arado. Eles estavam preocupados consigo mesmos e não com a alma das pessoas. Mas em segundo lugar, querido, você percebe um orgulho espiritual. E orgulho espiritual, queridos, cega, mata. Esses discípulos estão dizendo: Senhor, ela vem clamando atrás de nós. E você não vê em nenhum minuto essa mulher gritando por João, ou por Pedro, ou por André, ou por Tiago. Ela tinha endereço certo. Ela estava atrás de Jesus. Ela estava atrás do Mestre. E, queridos, todas as vezes que nós nos orgulhamos espiritualmente, nós fazemos exatamente o contrário do que João Batista nos ensinou a fazer. Convém que ele cresça e que nós diminuamos. O orgulho espiritual, queridos, é algo terrível. Quando pensamos que somos imunes a alguns tipos de pecados, nós quebramos a cara também. Quando nós nos orgulhamos, quando nós pensamos demais acerca de nós mesmos, sem dúvida alguma, queridos, a mão de Deus pesa contra nós. E isso é evidente naquilo que vai acontecer nos próximos dias com os próprios discípulos do Senhor Jesus. Entretanto, queridos, aquela palavra dos discípulos, ainda que essa palavra dos discípulos tenha sido arrogante e absolutamente fora de qualquer conteúdo evangelístico plausível, eles simplesmente queriam que Jesus resolvesse, ou curasse, ou dissesse que não ia fazer nada para aquela mulher sair de trás deles. Muitas vezes nós mesmos agimos assim. Muitas vezes nós queremos nos ver livres das pessoas e deixamos de aproveitar oportunidades de ouro que Deus nos dá para que o Evangelho possa ir adiante. Mas pelo menos, queridos, a atitude daqueles discípulos fez com que nós cheguemos ao segundo momento desse texto. Se no primeiro Jesus ignorou para, repito, fortalecer a fé daquela mulher, no segundo momento aqui, Jesus não vai simplesmente ignorá-la ou guardar silêncio, mas Jesus vai tratá-la com rejeição. Vocês já imaginaram isso? Jesus tratando alguém que tem fé com rejeição. Veja aí o versículo 24. Eu fico imaginando, queridos, aqui a ânsia daquela mulher. Os discípulos disseram alguma coisa a Jesus e finalmente ele se vira. O Salvador vai abrir a boca. O meigo
aquele que cura, aquele que ama, aquele que faz tantas coisas boas para os outros, ele vai dizer alguma coisa, ele vai me responder. Ela conhecia histórias que já haviam passado, que Jesus dizia apenas uma palavra, dizendo: vai, tua filha está curada. Será que seria essa a resposta de Jesus? Mas ao invés disso, o versículo 24 diz: mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E você, mulher, é uma cananeia. Você não faz parte do meu povo. Você não faz parte da minha gente. Precisamos entender essas palavras de Cristo, queridos. Precisamos entender essas palavras de Cristo para depois entender a atitude de Cristo aqui. As palavras de Cristo também eram teológicas. Porque Jesus está falando acerca daquele tempo específico que o seu ministério era para os judeus. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. O ministério de Cristo naquele momento específico era para as regiões da Judéia. E Jesus estava fora da Judéia. Portanto, no ofício profético de Cristo, no ofício no qual Cristo estava estabelecendo ali como o profeta que viria depois de Moisés para estabelecer de uma vez por todas um sacrifício sacerdotal, Jesus estava de fato falando a verdade para aquela mulher. Eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aquela mulher estava querendo alguma coisa antes do tempo. Alguns dias depois de Pentecostes, o evangelho seria espalhado. E sem dúvida alguma, todas as pessoas da Ciro-Fenícia ouviriam o evangelho, como fizeram isso através do livro de Atos, que tão tranquilamente nos ensina. Portanto, naquele momento específico, Jesus está simplesmente dizendo uma verdade. Mas ao dizer aquela verdade, ele usa um expediente para testar uma fé verdadeira, ainda que fora dos limites de Israel. E queridos, isso também acontece comigo e com vocês muitas vezes. Há momentos em que nós nos sentimos rejeitados. Há momentos em que as coisas simplesmente não dão certo na nossa vida. Há momentos em que as turbulências, as confusões, as loucuras, os próprios pecados. Há momentos em que, queridos, as coisas que acontecem, os tufões, os furacões que acontecem ao redor de nós, parece que Deus não está mais agindo em nosso favor. Parece que Ele está nos rejeitando. Imagine só, Deus, um Deus bondoso, agora rejeitando o seu povo. Isso aconteceu, queridos, por amor, muitas vezes no povo de Israel. Para que o povo pudesse, de fato, voltar ao seu caminho. Deus então deixava de agir favoravelmente para aquele povo, porque Ele queria fortalecer a sua fé. Então, queridos, parece que de um lado, é como se Deus, ou como se Jesus estivesse empurrando aquela mulher para longe dele. Imagine só. Imagine se fosse você atrás de alguém chamado de mestre, alguém chamado de Jesus, alguém conhecido como Cristo, o bondoso, e você chega com um pedido daquele, com a fé daquela, dizendo: Senhor, filho de Davi, a minha filha precisa de ti. E você inicialmente é ignorado ou ignorada, e depois que os discípulos dizem ali alguma coisa, eles se voltam e dizem: mas eu não vim para você, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Qual seria a sua atitude, queridos, a essa religião? Qual seria a sua atitude a esse mestre, a esse Salvador? É por isso, queridos, que a mensagem de Cristo, espada de dois gumes, caminho estreito, ela não é pregada mais nos púlpitos de hoje em dia. Porque, via de regra, queridos, quando as pessoas ouvem algo assim, as pessoas estão completamente dispostas a se afastar de Jesus. Esse não é o evangelho que nós queremos. Mas assim como todas as coisas cooperam para o bem, essa aparente rejeição também testa a sua fé. Quando você se sente rejeitado, ou quando você se sente rejeitado, ou quando as coisas não dão certo para você, como é que fica o seu coração? Você fica tranquilo em Cristo, sabendo que a palavra do início ao fim diz aquilo que Paulo tão tranquilamente estabelece, dizendo que seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem.
Será que nós não confiamos num Deus absoluto? Num Deus que faz com que todas as coisas de fato cooperem para o bem? Será que nós não confiamos no Deus da providência, que tratou com Jó, que tratou com Abraão, que tratou com homens de Deus, que tratou com Davi, fazendo-os passar por momentos de tribulação, de angústia, exatamente para que a sua fé fosse testada? Momentos esses, queridos, não sempre ocasionados pelos seus próprios pecados. Não sabemos o que essa mulher cometeu aqui. Não sabemos o que ela teria feito de tão grave, que Jesus está como se não apenas tapando os ouvidos, mas dizendo: eu não vim para as ovelhas perdidas. Eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. As coisas não estão dando certo para você. Talvez seja porque você esteja com os olhos errados nas coisas. Porque você esteja esperando demais nas coisas desse mundo. E a Bíblia diz que os que fazem assim são os mais infelizes dos homens. Confiar na providência de Deus, queridos, é exatamente um passo extraordinário no fortalecimento da nossa fé. E muitas vezes Jesus faz isso, não nos dando aquilo que queremos, ou nos fazendo nos sentir, muitas vezes, como essa mulher, rejeitada. Mas qual seria a sua atitude diante desse mestre? A atitude da maioria, mais uma vez, é procurar um outro caminho. É procurar uma outra saída. É procurar uma porta mais larga. Mas percebam, queridos, que a fé verdadeira e testada, no meio das circunstâncias mais terríveis, vai agir de forma diferente. E pensa nessas circunstâncias aqui. Ela está diante de Jesus. Ela está pedindo por sua filha que continue endemoniada. E Jesus diz, depois de ignorá-la, diz: eu lhe rejeito. Como é que essa mulher age? Será que essa mulher vai reclamar? Vai dizer: mas peraí, Senhor, não foi isso que o meu pastor me falou? Peraí, pastor, peraí, Senhor, não é isso que o Senhor tem feito por aí? Por que está me tratando diferente? Porque todo mundo merece a tua graça? Porque todo mundo merece do bom e do melhor? E porque só eu tenho que sofrer? Será que essa mulher começou a blasfemar, a reclamar das circunstâncias? Não, querido. Veja o versículo 25. O versículo 25 diz: ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Queridos, percebam que a sua oração diminui e ela agora está conectada à adoração. Independentemente das circunstâncias, independente daquilo que ela ouviu de Jesus, ela adora Jesus. Adoração. Mais uma vez o Dr. Bick, falando sobre esse termo, ele une o aspecto, acho que eu falei isso hoje de manhã aqui, ele une o aspecto da razão e ele mostra o proskuneo, o beijo que está estabelecido, portanto, o aspecto da emoção. Aquela mulher não apenas sabia quem Jesus era, ela não apenas tinha uma fé verdadeira na pessoa do filho de Davi, mas ela se derrama diante do Senhor. Adoração significa isso. Adoração significa estar verdadeiramente impressionado com aquilo que está acontecendo, com aquele homem, seja ele quem, diga ele o que disser. Ele é Jesus. Ainda que ele não responda aos meus anseios, ainda que na minha vida a figueira não floresça, não haja fruto na vida, o produto da oliveira minta, ainda assim eu me alegro no Deus da minha salvação. Ainda que tudo se perca, ainda que as decepções se agigantem, ainda que as circunstâncias se tornem as piores possíveis, ainda assim Cristo é o meu Rei, o meu Mestre, a minha alegria, a minha salvação. Ela o adorou, assim como nós devemos adorar a Cristo, independentemente, queridos, de circunstâncias da nossa vida. Mas um outro aspecto é que ela também refaz a sua oração. É verdade, a oração dela fica menor. No primeiro momento, ela ora ao filho de Davi, ao Deus de Israel, ao Deus de um povo específico.
Mas agora, ela simplesmente diz: Senhor. Aquela mulher começa a teologizar com Jesus. Aquela mulher começa a dizer, a falar teologia com Jesus. É verdade, eu não sou filho de Israel, mas o Senhor é o Quírios. O Senhor é o Senhor de todas as coisas, o Deus do universo. O Senhor está acima desse povo, acima dessa terra, acima de todas as coisas. É o Senhor. E na primeira oração, queridos, aquela mulher foi ali para rogar pela sua filha, para rogar por um terceiro. E, queridos, quantas vezes eu e vocês procuramos a igreja, procuramos a Cristo, porque queremos resolver o problema de uma outra pessoa. E nos esquecemos que nós mesmos precisamos de Cristo. E nos esquecemos que nós mesmos precisamos de devoção. A que perigo nós pastores corremos? De nos preocupar com os outros, com os pecados dos outros, com as angústias dos outros, de nos preocupar, queridos, com os anseios dos outros, com a adoração dos outros. E quantas vezes nos esquecemos de cuidar da nossa própria vida, de cuidar do nosso próprio ministério, da nossa própria vida devocional. E não só os pastores, todos que estamos aqui podemos correr esse mesmo erro. E precisamos pedir a misericórdia do Senhor para que isso não aconteça. Precisamos pedir a misericórdia do Senhor, queridos, para que nós possamos então entender como essa mulher entendeu. E não apenas pedir pela sua filha, que continuava endemoniada, que continuava nas garras de Satanás, mas agora ela diz: Senhor, socorre-me. Sou eu que preciso de Ti. Sou eu que preciso do Senhor. Acredito que todos nós possamos fazer essa oração. Socorre-nos, Senhor. Precisamos de Ti. Que não estejamos aqui pensando em alguém que você gostaria que ouvisse essa mensagem. Mas saiba que essa mensagem foi providenciada por Deus para que você a ouvisse essa noite. Imaginamos aqui então, queridos, depois de uma atitude de fé como essa, depois de já ter sido tão bem trabalhada, depois de ter sido ignorada e rejeitada, e tendo uma oração tão sublime, uma oração tão verdadeira, tão real, tão pessoal, se Jesus já estivesse pronto. É uma mulher de fé, é uma mulher que no meio da tribulação adora, é uma mulher que no meio das dificuldades glorifica, é uma mulher que não reclama daquilo, das circunstâncias, mas pelo contrário, ela adora e chama o Senhor de Senhor, dono de todas as coisas, atribui a Deus todas as coisas, e isso de uma forma propositiva, boa, bem fazeja. Mas, queridos, para nossa surpresa, existe um terceiro porém. Parece que Jesus ainda queria burilar um pouco mais a sua fé. Isso nos ensina, queridos, como os sofrimentos do tempo presente, eles servem para trilhar o nosso caminho para a glória. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que vai ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Mas veja então esse terceiro maço, ou então, aí do texto, no versículo 26. Depois de ela ter adorado, então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Irmãos, depois de Jesus ignorar essa mulher, e depois de Jesus rejeitar essa mulher com as suas palavras, e vamos entender daqui a pouco, tudo isso ele faz aparentemente. Jesus nunca nos ignora por completo. Jesus nunca nos rejeita por completo. Mas vamos ver aqui, ele também nunca nos
mulher com uma das mãos, ela poderia entender que com a outra ele estava chamando para junto de si. Mas nas circunstâncias que ela estava vivendo era muito difícil de perceber isso. E às vezes, queridos, as coisas que acontecem conosco são exatamente a boa mão de Deus nos guiando para que coisas piores não possam acontecer. Nos guiando para que a causalidade lá no livro de Ruth possa acompanhar o povo de Deus de forma a que mesmo no meio da tragédia, como estavam Noemi e Ruth, coisas extraordinárias possam acontecer, como foi o final do livro. Mas aqui, queridos, é impressionante a gente perceber que pela terceira vez Jesus usa de um outro estilo. Quantas vezes nós nos sentimos infiltrados no nosso ego, na nossa personalidade, naquilo que somos? Quantas vezes, queridos, depois de passar por momentos terríveis, as pessoas ainda colocam os dedos nos nossos olhos? Por que será que Deus permite esse tipo de coisa com o seu povo? Por que será? Queridos, enquanto nós não aprendermos aquilo que Deus quer nos ensinar, Ele vai continuar pesando mais a sua mão, até que nós aprendamos de fato o que Ele quer. Por isso que a melhor coisa no meio do sofrimento é nos entregar logo aos braços do Salvador. É compreender de fato que nós dependemos completamente dele. E que podemos usar a teologia com Jesus. Porque é isso que essa mulher faz aqui. A resposta dessa mulher, queridos, poderia muito bem ser: Senhor, mas isso já foi longe demais. Ignorar, tudo bem, já passei por isso. Me rejeitar, é o seu ministério profético mesmo. Já esqueci. Mas chamar de cachorro, chamar de cão, chamar de cachorrinho, não precisava disso. Mas só estou machucando demais. Ao invés disso, essa mulher, ela concorda com o Senhor, com o diagnóstico do Senhor. Ela diz: verdade, é isso que eu sou. Eu sou um cachorrinho mesmo. Veja só, ela contudo replicou: Senhor, porém os cachorrinhos das migalhas que caem da mesa dos seus donos. O que essa mulher está fazendo aqui, queridos, é brincando. Será que você está disposto ou disposta a virar um mendigo espiritual? A entender que as migalhas de Cristo são mais do que suficientes para você viver a sua vida? A entender que, mesmo no meio do sofrimento, da não resposta, ou da resposta negativa de Deus, você ainda está concordando com o seu diagnóstico. É verdade, eu sou um cachorrinho mesmo, mas me dá pelo menos umas migalhas, porque se eu sou um cachorrinho, é porque eu tenho um dono. Se eu sou um cachorrinho de estimação, é porque eu tenho um dono, e esse dono é o Senhor. Eu estou disposto a ser o cachorrinho de Jesus. É verdade. A Bíblia diz que eu sou um tolo. Mas a Bíblia diz que a palavra é lâmpada para os pés e luz para os caminhos. É verdade. A Bíblia diz que eu sou um pecador, um miserável, um desgraçado, um completamente desprovido de graça, não merecedor de absolutamente nada. Mas peraí, não seria o Senhor um Deus santo, um Deus que não apenas é santo, mas é santificador, perdoador, misericordioso, bom? E queridos, dessa forma, nós entendemos quem nós somos não somos absolutamente nada. Entendemos quem Deus é na pessoa de
cachorrinho. Eu sei que eu não sou nada. Eu sei que eu não mereço. Eu sei que eu não tenho méritos absolutamente nenhum. Mas tu és um Deus bondoso. Tu és um Deus caridoso. Tu és um Deus perdoador e misericordioso. Eu te amo. Queridos, que coisa extraordinária. Perceba, no meio das piores circunstâncias, Deus vai provando e fortalecendo a nossa fé. Deus vai fazendo com que a nossa fé seja cada vez mais firme nele e não nos homens. Que a nossa fé seja cada vez mais firme em Cristo e não nas circunstâncias. Que a nossa fé seja cada vez mais firme na palavra e não em qualquer experiência que possamos ter. É exatamente por isso, queridos, que ao provar dessa forma essa mulher, no final, o texto simplesmente termina dizendo: então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé. Faça tu consigo o que eu queres. E desde aquele momento a sua filha ficou assim. Perceba, queridos, que foi simplesmente curada. A filha, a sua oração não foi simplesmente respondida, mas ela recebeu elogio do Salvador. Ela disse que tu tens uma grande, ele disse que tu tens uma grande fé. E queridos, é verdade que nesse texto, essa mulher nos ensina muito a viver a vida cristã. E ao responder a sua oração no final, Jesus continua o seu caminho até Jerusalém. Se parássemos a pregação por aqui, correríamos um sério risco. Um sério risco de fazer com que o centro dessa mensagem, essa mulher permaneça. Fazer com que a pessoa mais importante, a pessoa que mais ensina aqui, é essa mulher que de fato nos ensina e nos ensina muito. Porque quando foi aparentemente ignorada, quando foi aparentemente rejeitada e quando foi aparentemente insultada, ela soube agir como uma crente. Ainda que depois ela tivesse todas as respostas às suas orações. Ainda que depois ela recebesse não apenas migalhas, mas um banquete espiritual. Mas Jesus continuou o seu caminho. E quando ele chegou em Jerusalém, ele teve que passar por uma praça. Ele teve que passar por um jardim, no qual o texto diz que ele respirava gotas de sangue. O texto nos diz que ele estava ali em agonia profunda. O texto nos diz que ele estava ali chacoalhando de angústia, angústia de alma, por conta daquilo que estava por vir. E ele também fez uma oração. Ele também pediu ao Pai, dizendo: Pai, passa de mim este cálice. Mas o Pai o ignorou completamente. Não foi aparentemente. Não foi ignorando para depois o fazer não passar por aquilo que ele passou. Mas foi humilhando e fazendo com que a sua voz não fosse ouvida. Ou sendo ouvida, fosse rejeitada. Porque naquela cruz, Jesus não foi rejeitado apenas pelos judeus, mas também pelos romanos. Naquela cruz, ele foi traído por um amigo, negado por outro, ele foi abandonado por todos, ele foi completamente desamparado. E por isso gritou naquela mesma cruz: Meu Deus, por que me desamparaste? Naquela mesma cruz, depois de ter sido desamparado por Deus, depois de não ter sido ouvido por Deus, ele foi insultado por todos aqueles que passavam e diziam: Tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, desce daí e salva-te a ti mesmo. Mas ainda assim, ele amargou a ira
estranha para nós. Porque aquela mulher cananeia não te deu resposta da sua oração. Porque eu e vocês possamos passar por um momento mais difícil da nossa vida. Olhando para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Para que nós possamos passar por situações terríveis e majestuosas na nossa vida. Confiando tão somente na pessoa bendita do nosso Salvador. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas.